Olá, meus irmãos. Abram comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 87. O título desse salmo é Salmo dos Filhos de Corá, Cântico. E diz assim: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe na Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este é aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Irmãos, esse é um salmo que faz uma exaltação, um reconhecimento da preciosidade que era a cidade de Jerusalém. E por que isso? Porque a cidade de Jerusalém era a referência para a adoração ao Senhor, porque lá estava o templo, lá estava a casa do Senhor. De lá partia então todas as orientações, lá se concentrava a liderança religiosa, ao mesmo tempo que também se concentrava a liderança política do reino de Israel inicialmente e depois do reino de Judá. Por isso que nós temos essa exaltação a Sião, que é uma forma de se referir a Jerusalém também. Essa exaltação é por causa disso, esse reconhecimento da importância dela como centro da vida religiosa e devocional do povo. E nós temos três elementos que chamam a atenção, que eu quero que você reflita comigo hoje. O primeiro elemento é o fato de uma cidade ser apresentada de forma tão destacada. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vê lá no capítulo 4 que a cidade, a primeira cidade que aparece, ela é um empreendimento humano feito por Caim, depois que ele já havia cometido o assassinato, depois que ele já havia matado o seu irmão Abel. Então ele constrói essa cidade. Muitos poderiam olhar para a cidade por causa disso e pensar que, em decorrência da iniciativa ter sido de Caim, que a cidade poderia ser uma coisa ruim, que a questão urbana, a construção de uma cidade e tudo poderia ser uma coisa ruim por ter sido feita por Caim, aquele que não temia a Deus, aquele que estava com o coração corrompido. Mas a gente percebe que não. A gente percebe que aqui Sião é apresentada com essa glória, com essa relevância toda. E a imagem que nós temos da bem-aventurança eterna, da restauração de todas as coisas, é da Jerusalém restaurada, da nova Jerusalém. É também de um contexto de cidade. O que nos leva ao entendimento da redenção também da cultura humana, de todo o empreendimento humano sendo alcançado pela redenção. Só que aqui, quando se fala de cidade, é importante a gente observar que vai se dizer que essa cidade é referência também para saber quem está se relacionando com Deus da forma certa. Porque na hora de se escrever o livro, aí um outro elemento interessante desse salmo, que nos remete ao livro da vida, diz aqui que na hora de registrar as pessoas, o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Ou seja, ter nascido lá será um fator relevante. Será um fator relevante. Então nós temos aqui uma cidade, temos nascimento nessa cidade e temos o livro. E isso nos remete à questão do Evangelho. Porque, de certa forma, quando a gente olha para esse salmo, nós podemos ver aqui uma figura da igreja, que é a referência da devoção, da vida com Deus, da entrega ao Senhor. É o ponto de encontro, de convergência para todos aqueles que foram alcançados pela graça. Assim como Sião era esse ponto de referência no Antigo Testamento, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é essa referência. Eu não estou falando da igreja espaço físico. Estou falando da igreja comunidade dos santos, dos fiéis, esse organismo vivo, feito de pessoas alcançadas pela graça.
E estou falando também da igreja invisível, que é essa realidade espiritual de todos aqueles que foram alcançados por Cristo e estão unidos a Ele. Assim como os galhos de uma videira estão unidos ao tronco da videira, para usar a expressão que o próprio Senhor Jesus usou no Evangelho de João, capítulo 15. Então, ao pensarmos em Sião, né, como essa referência, que você hoje se lembre da igreja como essa referência. Essa é a igreja que eu acabei de mencionar. E há o livro da vida que a Escritura fala a respeito dele. Mas naquele dia, na hora de verificar quem está no livro da vida e quem não está, o que será verificado é esse indivíduo, ele nasceu de novo. Ele foi alvo desse novo nascimento e dessa união à igreja. É disso que o texto fala aqui de, olha, o Senhor registrar os povos dirá, este nasceu lá. Este nasceu lá. E diz ainda assim, ó, e com respeito a Sião se dirá, este é aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Então, ter nascido nela é o que faz toda a diferença. Assim como hoje, ter nascido em Cristo, ter renascido em Cristo, ter sido regenerado em Cristo, é o que faz toda a diferença. É o que escreve o nosso livro, o nosso nome no livro da vida. E é o que nos garante, é o que nos dá certeza de no dia de amanhã habitarmos na Nova Jerusalém. Então, no dia de hoje, eu quero que você tire um tempo para se alegrar em Deus, se alegrar pela obra da salvação. Ore ao Senhor, agradeça a Ele pela graça ter te alcançado, pela misericórdia ter te alcançado, pelo teu nome estar no livro da vida, por você ter nascido de novo e por você fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e por você viver com essa esperança e certeza de no futuro habitar a Sião, mas não essa Sião, a nova Sião, a nova Jerusalém, que aparece em Apocalipse e que é a nossa herança, que está reservada e guardada pelo nosso Senhor. Deus te abençoe, te dê um dia de gozo, de alegria na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.